Olá a todos, seja bem-vindo a esse canal. Meu nome é Samuel. É um prazer estar fazendo esse vídeo a você que está assistindo. E tenho como objetivo engrandecer a palavra de Deus e trazer conhecimento a vocês. Bem, no vídeo de hoje vamos falar a respeito da cronologia bíblica. A cronologia bíblica se baseia na queda de Adão até os dias de hoje. Primeiramente, vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês no Novo Testamento em Segunda Carta de Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Veja bem, versículo 8. Então vamos lá. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. E o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem a demorada. Então veja bem, vamos pautar nessa etapa aqui. Um dia para Deus são 1000 anos. Veja bem, um dia para Deus são como 1000 anos. Então alguns julgam, também como ele falou, que é demorado, mas não é. Bem, vamos conectar agora com Gênesis. Vamos agora lá no livro da criação, escrito por Moisés, que é a tradição oral, que é feita de pai para filho, foi passando de geração em geração até chegar o tempo de Moisés, que Moisés ficou lá no Egito. Depois que ele saiu do Egito, ele começou a escrever. Então vamos lá, né? Vamos aqui em Gênesis capítulo 1. Vamos para o versículo... aqui para o versículo... agora borrou tudo aqui. Então vamos lá, vamos para o versículo 31. Gênesis capítulo 1, versículo 31. E assim aconteceu, Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Veja bem, guarda aí na sua mente, houve tarde e manhã, o sexto dia. Gênesis 1, 31. Agora vamos retroceder, vamos para o capítulo 2 e para o versículo 3 de Gênesis. E diz o seguinte: e Deus abençoou o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda obra que como Criador tinha feito. Vejamos bem, agora vamos retroceder. Vocês guardem essas informações, sexto dia, sétimo dia da criação, certo? Agora vamos retroceder. Vamos lá para Gênesis, capítulo 1. E Gênesis capítulo 1 diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz. E Deus viu que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã o quê? O primeiro dia. Então agora vamos retroceder. Vamos agora para o Evangelho de João, capítulo 1. Pegue agora a Bíblia de vocês e vamos lá para João, capítulo 1. Que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos lá. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Veja, o Verbo estava no princípio com Deus. Nós que já temos um entendimento, entendemos que esse Verbo é Cristo Jesus, que estava com Deus. E claro, a palavra. Deus também criou o mundo através pela palavra. Mas vamos aqui mais profundo. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Veja bem, se a gente for para um arquétipo mental aqui, muito profundo, você pega Gênesis e Deus disse: haja luz. E você pega João capítulo 1 e ele inicia falando da criação, fala que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E ele fala o quê? A luz prevalece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. E é assim você que segue a Cristo Jesus, nós temos que prevalecer a luz, né? Só que João, ele inicia uma contagem aqui, né? Então vamos agora para um seguinte texto. Continue aí aberto a sua Bíblia e
vou direcionar vocês para o texto de João 1, capítulo 1, versículo 29, que diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção. Veja, no dia seguinte. Então aqui já temos 1. Agora vocês vão pular, vão agora para ainda em João, capítulo 1, e vão agora para o versículo 35, que vai dizer também o seguinte, vai falar assim, ó. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Veja bem, no outro versículo anterior ele falou no dia seguinte. Nesse outro ele fala no dia seguinte. Então você tem dois dias aqui passou. Aí você desce para o versículo 43 do capítulo 1, e que também fala a mesma coisa, diz assim, ó. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para Galiléia. Veja bem, ele fala 3 vezes. Né? Agora eu vou pular para o capítulo 2 de João. Né? João capítulo 2, que vai falar o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia. Veja, há uma contagem. 3, que dá 6. Aqui passaram 6 dias. Aí vão dizer, mas aqui ele está falando 3 dias depois. Não, a contagem aqui está errada. Porque ele fala o seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. Passou 3. Depois aqui eles vão passar mais um dia, vão passar mais 3 dias. E 3 dias depois, eles têm um casamento, que é onde Jesus Cristo vai iniciar seu ministério, onde aconteceu o primeiro milagre, que é o do vinho. Então você tem 6, vamos colocar aqui 6 dias. Né? Agora vamos conectar com o texto de 2 Pedro, capítulo 3, que lá diz o seguinte, que um dia para Deus é como 1000 anos. Então veja, vamos interligar aqui os pontos. Se um dia para Deus é como 1000 anos, então tem um segredo aqui. Existe um segredo que está sendo revelado por Deus. Deus, lá no início da sua criação, ele estava já anunciando que Cristo viria ao mundo, que ele é a luz do mundo, que as trevas não prevalecem. Ele já estava anunciando. Aí fica aqui a questão, por que Deus criou o mundo em 7 dias? Se um dia para Deus é como 1000 anos. Aqui está o segredo. Se você dobrar, você teria 7.000 anos, se você fazer a contagem. Né? E agora eu vou rodar aqui na tela a cronologia bíblica que eu montei, que vai pré-configurar do dia de Adão até o último dia. Né? Eu vou também, depois, vou falar um pouquinho a respeito do livro Apócrifo de Enoque, que fala o seguinte, eu não tenho agora anotado aqui, mas eu pretendo talvez trazer em breve, que lá diz que aos anjos foram amarrados 70 gerações, os anjos caídos, que aí fica para um outro breve assunto. Mas vamos lá, vamos para essa cronologia bíblica, veja aí na tela, né? Eu acho que vai estar ao contrário aí, né? Mas eu vou estar aí, né, mostrando aí na tela, talvez aqui no lado, e vocês vão acompanhar. Veja bem, né? Adão e Eva são criados por Deus, colocados no jardim, certo? Ali tem uma quantidade de anos que estão se passando, certo? Então, tem o momento da queda. Não se sabe ao certo de quantos anos ou dias durou para poder Adão e Eva cair. Né? Então, a gente inicia como o ano 0. Quando eles caem, inicia-se um ano 0. E aí começa o período pré-diluviano, que é o período antes do dilúvio. Né? Então, há uma contagem. Né? Alguns especulam que o ano do dilúvio foi no ano de 1900, daquela era. Né? Mas vamos avançar aqui o relógio. Né? Vou continuar passando aqui embaixo, né? Vou deixar sempre embaixo. O dilúvio, ele acontece no ano 2000 da cronologia bíblica. Ou seja, no ano 2000 da cronologia bíblica acontece o dilúvio. Depois, no ano 2001, né, quando acontece o dilúvio, ali, provavelmente em 2001 ou 2000 ainda, metade ali quebrada, que tem a quantidade de dias do dilúvio. Então tem ali Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé vão pré-configurar a nova população do mundo.
Então veja, Sem, Cã e Jafé, eles vão, depois sair da arca, eles vão repovoar a terra, cada um vai para si montar as nações. E isso eu vou trazer em um outro vídeo, o que cada filho deles que foram gerados, o que cada filho representa a geração. Cada filho de Noé, por exemplo, eu vou explicar agora. De Sem, Sem gera filho, aí o filho de Sem vai gerar outro filho e assim por diante. Cada filho desse vai representar uma nação, porque ele vai se espalhar, ele vai para um lado, vai para o outro. Também o de Cã. Cã gera um filho, e o filho de Cã gera outro, e assim por diante. Eles vão espalhando. Né? Depois desse período, passa-se o tempo, existe o tempo que Moisés fica lá cativo no Egito, né? Poderia dizer essa palavra, né? Ali no período de José, depois de José vem Moisés tira o povo da escravidão, né? E aí passa-se os períodos, tem o tempo dos profetas, tem toda a cronologia. Só que aqui vai passar mais 2000 anos. Veja bem, tem um padrão aqui, passa mais 2000 anos. No ano 4000 da cronologia bíblica, acontece a crucificação de Cristo Jesus, né? A crucificação e a ressurreição. Então acontece aqui um lapso de tempo. Veja, tem um padrão, a cada 2000 anos acontece um evento. Em 2000 anos aconteceu o dilúvio. Em 2000 anos aconteceu aqui a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. E o tempo vai passar e vai recuar. E segundo o calendário judaico, atualmente estamos no ano 5781, né? Vou deixar aí sempre aparecendo a cronologia bíblica. E estamos atualmente, foram feitos alguns cálculos, e como a gente tem um calendário gregoriano, veja bem, agora eu tenho que explicar detalhadamente. Existe o calendário gregoriano e existe o calendário judaico. Então foram calculados, o calendário gregoriano, como vocês sabem, é o calendário que a gente usa atualmente. Então, ali há um cálculo de defasagem ali de uma quantidade de 200 anos. Então, foram refeitos esses cálculos e chegamos a um ano aproximado de 5.991. Então, acredita-se que a gente está no ano 5.991 da Era Comum pós-queda de Adão. Então, se entende que no ano, provavelmente, de 2030, comece o reinado de Cristo. Isso aí eu não estou dizendo, vai acontecer isso. Não. Isso aqui é um cálculo sendo feito. Eu não posso dizer Jesus Cristo vai começar nesse ano, porque eu não sou Deus. Deus é o dono de tudo e Ele sabe de todas as coisas. Ele tem a ordem do tempo. Nada pode ser mudado. Deus não quebra tempo. Aliás, Deus pode sim, ele pode abreviar o tempo, mas quebrar o tempo assim, não. Ele pode abreviar os tempos. No caso de 7 anos, ele pode abreviar para 5, e assim eu posso falar, né? Porque tem um salmo que diz que ele fixou tempos e não pode mudar. Né? Isso aí já entra na outra parte. Mas Deus ele pode fazer o que ele quiser. Ele é Deus e ele está acima de tudo, não sou eu para falar nada disso, né? Então, provavelmente no ano 6.000 da cronologia bíblica, a gente chega ao ano de 6.000 anos de pecado. Então, durante esses 6.000 anos, Cristo vem, Cristo destrói o falso profeta, a besta, o anticristo, e ele vai amarrar o diabo, o Satanás, por 1000 anos. Ele vai deixar amarrado por 1000 anos. Quando chegarmos nessa data aqui, vou deixar aí aparecendo, 7.000 anos, quando chegar a 7.000 anos de história, que é quando a gente vai completar os 7 dias da criação de 1000 anos, aí o diabo ele é solto, ele engana as nações novamente, e depois acontece a guerra de Gog e Magog no Vale de Josafá, como está nos profetas Joel, nos profetas menores, maiores, e acontece a grande batalha, né, que vai ser reunida, e ali Deus extermina. E ali começa o juízo de Deus, o tribunal de Cristo. Começa todo agora, um novo tempo começa. Então é isso, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês. A cronologia bíblica calculada de acordo com o Gênesis, calculada com João, calculada de acordo com Pedro.
Espero que cada um tire as suas conclusões. E eu vou deixar um bônus aqui pro final, né? A gente sabe que existe mensagens subliminares que a TV passa, músicas, e vou deixar aqui uma mensagem subliminar, né? Aqui de esse aí é um clipe que Katy Perry fez alguns anos atrás, né? Seria, né? E talvez, né? Ele sabe de uma coisa porque existe ali uma conta, né? Deus disse que o espírito dele não agiria para sempre nele por 120 anos, né? Então seria ali o ano 2030, né? O fim do Espírito de Deus na Terra, quando é retirado, né? Porque quando a gente vê nessa parte aí, 2030, tem ali pombo em extinção. E a gente sabe que Jesus Cristo foi batizado por João Batista, e aí desce uma pomba no céu, né? Como pode falar. E ali diz, pomba em extinção, né? Então, é isso, pessoal. É a cronologia bíblica. Eu peço que vocês busquem a Deus, continuem orando, guardando suas vidas e vamos rumo ao reino de eterno de Cristo que prevalecerá. Valeu, pessoal. Cuide-se bem e fui!